Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, que Jesus nos abençoe e esteja conosco sempre. Antes de mais nada, eu queria agradecer. Queria agradecer a vocês pelo tema que nos foi dado para conversarmos hoje com vocês. Jesus é o mestre por excelência. E como mestre e pedagogo inigualável, ele utilizava das parábolas para que pudesse servir de instrumento pedagógico na sua tarefa de ensinar às criaturas o caminho de Deus, do amor, da fraternidade para com o próximo, da felicidade que é conquistada no interior de cada um de nós. E dentre as parábolas de Jesus, eu sempre tive uma atenção, uma admiração e um carinho especial pela parábola que vocês nos ofereceram hoje. A parábola do filho pródigo, porque é a nossa história. É a parábola que retrata o caminhar do Espírito, a relação amorosa do Pai para conosco, a experiência dentro da temática Jesus e responsabilidade, do colher aquilo que plantamos, do ter o livre-arbítrio da escolha dos nossos caminhos, e a responsabilidade de arcarmos com as consequências de nossas atitudes. A esperança de sempre poder recomeçar. A esperança de a cada queda se reerguer. A cada caminho equivocado retornar para o caminho correto. E isso para mim é de uma beleza incomensurável. Jesus nos traz nessa parábola um amor infinito de Deus pelos seus filhos. A parábola do filho pródigo. E nós vamos conversar um pouco sobre essa parábola, dentro dessa temática de responsabilidade, para que possamos juntos, na simplicidade que Jesus nos ensinou. Jesus poderia ter falado difícil, ter usado da retórica, das palavras complicadas, mas não. Jesus queria falar aos corações das criaturas. E se nós desejamos seguir Jesus, o nosso falar também deve ser simples e deve brotar das fibras mais íntimas do nosso coração, das fibras mais íntimas de nossa alma. E é isso que nós tentamos fazer nas pregações do Evangelho. Antes de discorrermos um pouco de algumas partes que nós selecionamos da parábola, para sermos fiéis ao texto, nós gostaríamos de ler aqui em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, essa parábola do filho pródigo, para ser fiel às Escrituras. Conta-nos Lucas que Jesus nos contou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos cuidar dos porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Imagine, ele queria comer a comida dos porcos, tamanha a sua fome. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria estar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: meu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, essa parábola traz em si um ensinamento tão profundo que nos sensibiliza e nos toca a alma. Vamos tentar analisar juntos aqui, de uma forma aconchegante, carinhosa, que eu sempre recebi um carinho muito grande do Deus Luz e Verdade, estou com muita saudade. Vamos aqui na intimidade dos nossos corações, do nosso amor recíproco. Vamos conversar um pouco sobre isso. Aquele jovem chega para o pai e diz: dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai não admoesta, o pai não reclama e dá ao filho a parte dele. O filho era herdeiro. O pai que Jesus representa nessa parábola é o Pai do céu. E o Filho, cada um de nós. E nós temos uma herança. Qual foi a herança que o Pai nos deu? A inteligência, a razão, o conhecimento de si mesmo, os sentimentos, as emoções, a luz da percepção da própria vida. O Pai nos deu isso. E o Filho partiu para uma terra distante. Essa terra, ela pode ser de várias formas analisada.
É interessante como as parábolas de Jesus podem ser interpretadas de várias formas e todas elas lindas, profundas e ensinamentos. Essa terra distante para onde o filho foi, ou de onde o filho se colocou, pode ser o planeta Terra. A nossa encarnação. Nós pegamos a herança do Pai e reencarnamos. Mas também pode ser o mundo espiritual, porque lá foi a partida do nosso processo evolutivo. Mas essa terra também pode ser a terra de nós mesmos, do nosso próprio coração. E o que foi que o filho fez nessa terra? Nesse país longínquo que ele foi quando se afastou do pai. Ele pegou toda a herança e dissipou. Ele gastou tudo que ele tinha com meretrizes, com as paixões, com as coisas do mundo. Lembra alguém? Cada um de nós. Cada um de nós. Que utilizou e utiliza essa herança que o Pai nos deu para desperdiçar com coisas que não preenchem, que não alimentam, com coisas que nos traz um vazio. Nos afastamos do Pai para ter uma vida voltada às coisas que acabam nos coisificando. E o que é que Jesus diz na parábola? De tanto usar a herança, acabou. E o jovem começou a passar fome e necessidade. E é assim que muitas vezes a criatura humana fica. Porque os prazeres da terra não preenchem o vazio que se forma dentro do ser. É uma fome que não cessa, mesmo se alimentando com as coisas do mundo, no desregramento da sexualidade, na busca das conquistas do tesouro terreno, na busca da posse material, do poder transitório. É como se comesse, e quanto mais come, mais fome tem. E assim ficou o jovem. Ele dissolveu os bens que o pai lhe havia dado. E teve fome. E essa fome que esse jovem teve, que era na parábola uma fome do estômago, para nós é a fome da felicidade, a fome da paz, a fome da plenitude, a necessidade da plenitude interior e espiritual. E o jovem da história sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Ou seja, a criatura humana afastada do Pai, o espírito afastado do Pai, esse querer comer a comida dos porcos é chegar a um nível de animalidade. É chegar a um nível de se dedicar tanto às coisas que termina se coisificando, vivendo unicamente do instinto e dessa fome que não passa, dessa fome que não cessa. E aí Jesus nos conta a parte mais crucial da história.
a parte mais decisiva da história do filho pródigo, que é também a parte mais decisiva da nossa história, enquanto evolução, enquanto espírito em processo de evolução. Jesus diz: e o jovem caiu em si. Olha a importância disso. O jovem caiu em si, despertou a consciência. Ele percebeu a herança que ele tinha. Ele percebeu as escolhas que ele fez. Ele percebeu a que ele se entregou. E ele percebeu as consequências de tudo aquilo. E ele cai em si. E ele pensa: errei. Escolhi errado. E ele faz uma reflexão. Aqueles que são menores na casa do meu pai estão em condições melhores do que a minha. Lá eles comem e bebem do melhor. E eu estou aqui a comer a comida dos porcos. Eu estou aqui no chiqueiro. E depois de cair em si, depois de refletir, vem a decisão: não vou ficar mais aqui. Vou voltar para a casa do meu pai. Olha, meus irmãos, que coisa fantástica. Vou voltar para a casa do meu pai. Eu acho interessante que às vezes a gente espírita, né, vitimados ainda pela vaidade, achamos que já somos grandes coisas, né? Achamos que já estamos perto da casa do pai. Não, meus irmãos. Agora que nós percebemos que estamos no chiqueiro. Agora somos aquele jovem que caiu em si. E esse é o momento mais importante de nosso processo evolutivo. Porque é nesse momento que o jovem caiu em si que ele resolveu mudar e fazer o caminho de volta para a casa do pai. E nós agora percebemos que estávamos comendo as comidas dos porcos. Nós agora percebemos que os nossos pés eles estão sujos de lama do chiqueiro. Mas agora nós estamos decidindo voltar para a casa do pai. E aí acontece uma coisa linda. Jesus retrata a misericórdia, o amor de Deus para conosco. Jesus diz que o jovem fez o caminho de volta e quando ele estava se aproximando da casa do pai, o pai de longe viu o filho voltando. E o pai não esperou que o filho chegasse. O pai foi em direção ao filho. E antes que o filho dissesse qualquer coisa, o pai o abraçou e o beijou. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. O abraço é o aconchego, é o acolhimento. E o ósculo, o beijo, é o carinho, é o calor da afetividade. O pai não julgou. O pai não esperou que o filho dissesse nada. Ele abraçou o filho e acolheu. Meus irmãos, Jesus retrata o amor de Deus numa beleza inigualável nessa parábola.
Mas o filho, com a consciência pesada, com a culpa, com o remorso, ele tem necessidade de falar ao pai. Ele tem necessidade de dizer ao pai o que o pai já sabia. Mas para um trabalho interior, para se redimir, para recomeçar, ele diz: Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Me aceita como o último dos seus servos. E o pai? O que é que o pai diz ao filho? Nada. Ele não censura. Ele não critica. Ele chama o servo e diz: pega a roupa e dá para ele vestir. Dá um manto a ele. Ele quer ser o último dos servos, o filho pródigo. Mas para o pai, ele é filho. É filho. E ele dá a manta, dá a roupa. E isso é uma cobertura. É um apoio. Ele está dizendo: você é meu filho. Mas não fica só nisso. O pai não censura e diz: pegue o anel e coloque no dedo dele. O anel é um símbolo de aliança. É um símbolo de união. É um símbolo de compromisso entre as criaturas. Muitas vezes os casais, eu sempre converso com os casais, quando eu pergunto, tiro o anel e pergunto: o que é isso aqui? Ele diz: é uma aliança. Eu digo: não, é um anel. Esse anel simboliza a aliança de vocês. A aliança não é isso aqui. A aliança é o compromisso de um com o outro. Isso aqui é um anel que simboliza essa união, essa aliança. Então o pai deu a roupa, o manto para cobrir, para dar o apoio, para ele se sentir filho, e deu o anel para dizer que havia entre eles uma aliança, um compromisso, o amor. Mas não ficou só por aí. O pai disse: traga também sandálias e coloque nos pés. E isso tem uma conotação muito grande, meus irmãos. Estar de pés no chão para a sociedade é estar desprezado. É um ser que perdeu a dignidade humana. É um ser que está à margem, que está na miséria, que está por fora. O pai diz: dê sandálias a ele, devolvendo a dignidade. As sandálias que protegem os pés das feridas que as pedras do caminho causam. E com certeza os pés do jovem estavam feridos. E o pai: coloque sandálias nos seus pés. Não satisfeito com a roupa, com o anel, com as sandálias, o pai diz: pegue o nosso novilho mais cevado, mais gordo, mais forte, mate. Chame todos os vizinhos. Vamos comemorar. Comemorar porque este filho estava morto e agora vive. Estava perdido e foi achado.
Fazendo um parêntese aí, essa parábola lembra duas outras. A da dracma perdida, a da moeda, que a senhora perde e ela passa dias e dias e dias procurando, até que ela acha e é tomada de uma felicidade. E lembra também a parábola da ovelha perdida. Aquela que o homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ela deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela que se perdeu. E quando a encontrou, colocou nos ombros e veio feliz comemorar com os amigos, porque havia recuperado a ovelha perdida. E Jesus disse que no céu há maior festa quando um pecador se recupera do que para aqueles 99 que já não precisavam mais da recuperação. Olhe, meus irmãos, a grandeza do amor do Pai por nós. O Filho pede a sua parte, cai no mundo e o Pai permite, respeita-lhe o livre-arbítrio. O Filho dissipa as coisas, gasta as coisas e volta, e o Pai o recebe sem censura, porque o Pai sabia que ele ia voltar, porque a casa do Pai está sempre aberta para os filhos, e é motivo de festa quando nós chegarmos também à casa do Pai. Seremos também assim acolhidos, com a roupa do apoio, do aconchego, com o anel da aliança, da união, com a sandália da dignidade, e teremos uma festa de luz e de amor por todos nós. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, tem um outro detalhe a gente a observar nessa parábola. Ela é fantástica. Nós poderíamos passar dias e dias e dias e dias conversando sobre ela e não esgotaria em hipótese alguma. E o outro filho que ficou? O outro filho que ficou? Porque a gente fala muito do filho pródigo, a gente fala muito desse filho que foi embora, que volta, e tudo que acontece. A gente lê o texto, lê a parábola, e não atenta muito para o filho mais velho, aquele irmão mais velho. E o que é que Jesus nos conta na história? Que quando toda a festa estava acontecendo, o irmão mais velho estava no campo, trabalhando. Quando ele volta, ele ouve música e dança. E ele procura saber o que foi. E aí, um dos empregados, um dos servos, diz: foi aquele seu irmão que foi embora, que agora voltou e seu pai está aí fazendo a maior festa. E o filho mais velho não participou da festa. Ele ficou indignado. Indignado. Ele ficou enciumado. Ele ficou com muito ciúme. E o ciúme, como toda a imperfeição, é filha do egoísmo. O ciúme é filho do egoísmo. E o pai percebeu que esse filho mais velho não entrou e foi buscá-lo. Quando chegou lá que o pai ia falar, ele disse: meu pai, eu estive com o senhor esse tempo todo, na chuva, no sol, trabalhando. O senhor nunca me deu um cabritinho para eu comemorar com os meus amigos. Agora esse outro aí, seu filho, nem colocou como irmão dele, é como filho dele. Esse aí, seu filho,
Gastou dinheiro com meretrizes? Gastou dinheiro nas coisas do mundo? E o Senhor manda fazer uma festa. Analisemos isso. Ele estava com o pai o tempo inteiro, desfrutando das coisas do pai. Foi o pai que gerou aquela riqueza, aquela fazenda, aqueles bens. E ele estava desfrutando aquilo tudo do pai. Mas ele não conseguia enxergar isso. Ele não conseguia entender isso. Mas o pai sabia. E quando o pai ouviu aquele filho mais velho falar aquilo, o pai olhou para ele e disse: meu filho, eu te amo. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Mas cabe a nós festejar o seu irmão que estava perdido e foi achado. Estava morto e agora vive. Ou seja, apesar de estar com o pai, ele não entendia o pai. Apesar de ter ficado com o pai, ele não desfrutava como deveria desfrutar das messes do pai, da bondade do pai. E isso me inquietou quando eu me atentei mais a esse texto. Me inquietou. Porque nós, cristãos, particularizando nós espíritas, acreditamos que estamos no caminho do Pai. Acreditamos que estamos numa seara. Acreditamos que estamos, e seara é um campo. Olha, o filho mais velho estava no campo. Mas será que nós estamos entendendo? Será que nós estamos percebendo as bênçãos que estão em nossas mãos? Será que nós estamos aproveitando para o bem essa herança que nós estamos recebendo? Percebam, meus irmãos e minhas irmãs queridas, que nós somos ao mesmo tempo o filho pródigo, que caiu em si e que está retornando à casa do pai, mas somos também esse filho mais velho, que está, mas que não compreende, que não percebeu a amplitude das bênçãos que está recebendo, que não percebeu a profundidade do momento que está vivendo na casa espírita e principalmente na causa espírita. No Evangelho de Jesus e no Espiritismo, que nos traz o Evangelho de Jesus e a figura de Jesus como nenhuma outra doutrina nos apresenta. Será que nós estamos perceptíveis a tudo isso? Olha o que o pai diz ao filho mais velho: tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Ou seja, você não percebeu ainda que tudo que é meu é teu? Você não percebeu ainda as bênçãos que estão em suas mãos? Não percebeu ainda? Vamos comemorar o teu
seu irmão que estava perdido e foi achado, que estava morto e agora vive. Meus irmãos, essa parábola é de uma profundidade. E imaginemos a grandeza do mestre que criou essa parábola para a gente. Imaginemos a grandeza de Jesus, quando muitas vezes temos em nossas mãos, como aquele filho mais velho, esse manancial. E às vezes não buscamos o Evangelho como deveríamos buscar. O manancial que a doutrina espírita nos traz, e às vezes terminamos psicologizando a doutrina espírita e, sem percebermos, fugimos dos estudos mais profundos dos seus postulados, do Pentateuco. E muitas vezes fazemos palestras falando de tudo, menos do Espiritismo e de Jesus. Devemos estar alertas a isso. A ter cuidado com o floreio, a ter cuidado com a oratória que encanta, com as palavras difíceis que deslumbram, com os conceitos que muitas vezes não são espíritas, mas são inseridos dentro das palestras. E o esquecimento da simplicidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que não sejamos como o filho mais velho, que estava sem perceber que estava, que tinha os bens e não os desfrutava porque não percebia, porque não entendia da grande oportunidade que estava em suas mãos. No livro Em Busca da Verdade, Joana, de forma ímpar, comenta sobre essa parábola do filho pródigo. Dá uma chegadinha lá para estudar. Mas vai no Evangelho de Lucas para ler e reler e ler de novo para irmos entendendo. E no livro Jesus e a Atualidade, do tópico, capítulo Jesus e Responsabilidade, que é possível fazer um link entre o filho pródigo e esse capítulo Jesus e a Responsabilidade, para entendermos a postura desse filho pródigo, que fez uso do seu livre-arbítrio, que escolheu o caminho que queria trilhar, que caiu, que errou, que sofreu, que teve fome, mas que caiu em si e percebeu o equívoco, e percebeu a responsabilidade dos próprios atos íncita nas consequências desses mesmos atos. E se refez, e humildemente refez o caminho de retorno. E humildemente se colocou diante do Pai, abrindo o peito, mostrando os seus equívocos, a sua fragilidade, mas o desejo de recomeçar.
esse retorno para ele foi feliz. Foi feliz. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo uma coisa muito interessante. Muitas pessoas, quando estão na rua, que sentem um mal-estar, pensam em ir para o hospital. Qualquer coisa que eu sinto na rua, a primeira coisa que eu penso é ir para casa. Eu quero ir para casa. Quando a gente sai do trabalho depois de um dia exaustivo, a gente quer ir para casa. O nosso lar, o nosso reduto. E quando a gente chega em casa, que a gente entra em casa, a gente se sente seguro, a gente se sente bem. Imagine o retorno para a casa do Pai. Joana, no livro Jesus e a Atualidade, no capítulo Jesus e Responsabilidade, ela diz que a responsabilidade resulta da consciência do sentido da vida. Olha, consciência, cair em si, perceber o sentido da vida, e aí surge a responsabilidade. Essa percepção de eu tenho que arcar, eu vou pagar o preço, eu vou corrigir e vai dar tudo certo. Jesus nos ensina a responsabilidade em todo o seu evangelho. Quando ele diz assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele está falando também do filho pródigo. Ele está falando de cada um de nós. Ou seja, temos o livre-arbítrio de semear o que desejarmos. Mas temos a responsabilidade de arcarmos com as consequências daquilo que escolhemos. Assim fez o filho pródigo. Não se pode colher uvas em espinheiros. Não se pode colher figos em sarças. Ou seja, a consequência vai ser diretamente proporcional ao ato. Ao ato. E se eu agir equivocadamente e aquela ação gerou um desastre, responsabilidade minha de corrigir. Reparem que o pai, em momento algum, ele criticou o filho. Quando o filho pródigo pediu, olha, eu quero o que é meu para eu ir embora, o pai deu. O pai obedeceu à vontade dele. O pai respeitou a vontade dele. Quando ele cai e sofre e volta, o pai não o critica, não o julga, não o condena, o acolhe. Porque de que adiantaria ali a crítica? Ele já havia sofrido as consequências dos próprios atos. É como você futucar uma ferida que está aberta e sangrando. Eu tenho um amigo que traz um ditado muito interessante, ele diz assim, quando alguém bate na porta, você não pergunta quem foi. Você pergunta quem é. Jesus nunca perguntava às pessoas. Ele nunca perguntava o que foi que você fez, o que foi que você não fez. Não. Ele perguntava o que você quer. Olha que coisa interessante. Jesus era presente e futuro. O que você quer? Ah, eu quero que o Senhor me cure. Você acredita que eu posso te curar? Claro! Então eu quero. Fique bom. E a pessoa ficava. E quando a pessoa ia sair, ele fazia, ops, vem cá. Não tornes a pecar, para que não lhe aconteça coisa pior. Nesse momento ele estava dizendo, olha, o que você fez gerou o que você sofreu. Eu estou te curando. Agora, se você fizer novamente,
você vai sofrer novamente. Isso é responsabilidade. É arcar com as consequências dos próprios atos. Mas a responsabilidade sublime é a responsabilidade de seguir as orientações do Pai. É a oportunidade, é a responsabilidade de seguir os passos de Jesus. Porque, em verdade, Jesus é o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. E nós somos filhos pródigos. Todas as parábolas de Jesus foram mais de 30. Todas as parábolas de Jesus são lindíssimas. Lindíssimas. E vocês escolheram essa para mim, que é a que eu mais gosto. Porque é a que me representa. Me representa como filho pródigo e ao mesmo tempo me representa como aquele irmão mais velho. Filho pródigo porque percebo agora os meus pés de lama do chiqueiro e quero voltar para a casa do Pai. E estou começando agora o processo de voltar. E filho mais velho porque talvez eu ainda não tenha percebido as maravilhas que Deus tem colocado em minhas mãos para desfrutar, para aproveitar e para crescer. Mas isso também, meus irmãos e minhas queridas irmãs, é também para vocês pensarem. Para todos nós pensarmos. Nós agora estamos começando o caminho de volta. Não é o momento de se achar missionário. Não é o momento de se achar espírito elevado. Não é momento de achar superior aos outros. Não é o momento de achar que somos privilegiados. Não. É o momento de caminharmos humildemente de volta à casa do nosso Pai. O nosso planeta é o planeta de 4ª categoria. Viu, Gladson? Se fosse um campeonato universal dos planetas, a Terra estaria na classe D. A série D seria a série da Terra. Porque tem mundos celestes, mundos felizes, mundos de regeneração, mundos de provas e expiações e mundo primitivo. A nossa estaria aqui. Mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, encarnados, anjos, espíritos puros, perfeitos. Jesus sim, nós ainda não. Por isso, devemos estar atentos. E eu queria chamar a atenção disso. Dentro da parábola do filho pródigo, será que nós às vezes não nos comportamos como esse irmão mais velho em relação aos nossos irmãos da casa espírita, aos nossos irmãos da sociedade, aos nossos irmãos do mundo? Será que às vezes a gente não se acha superior como o irmão mais velho se achava? Olha como ele falou com o Pai. Eu estive com o Senhor o tempo inteiro.
O senhor nunca me deu um cabritinho, mas esse aí, seu filho, ó, o senhor mandou fazer uma festa. Esse aí, seu filho. Será que às vezes nós não nos comportamos assim com os nossos irmãos? Como se fôssemos superiores a eles? Olha quanta coisa nessa parábola para a gente pensar. Olhe quanta coisa nessa parábola para a gente pensar, analisar. Eu só terei proveito no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita se eu olhar para mim. Não me achar superior ao outro, aos meus irmãos. Porque pessoas se acham superiores por causa da roupa que veste, por causa do nível escolar que tem, por causa do nível social que se encontra. Mas no nosso caso, espíritas, no nosso caso, cristãos, a nossa sensação de superioridade é uma questão moral. A gente se acha moralmente superior ao outro, muitas vezes. Intelectualmente superior ao outro, muitas vezes. Mas não é isso que Jesus quer. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Por isso, meus irmãos, que a parábola do filho pródigo possa ecoar dentro de nós. Que a parábola do filho pródigo possa reverberar em nossos corações e que nós possamos meditar sobre ela. Em relação ao pai, aquele pai que é pai do filho pródigo e é pai do filho mais velho, que nós possamos dizer àquele pai, como Ismália disse: Pai, dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor. Para a tua bondade, a nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, estende-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos tuas criaturas, raios divinos da tua divina inteligência. Auxilia-nos a descobrir os tesouros imensos que o Senhor guardou na profundeza de nossas vidas. Ajuda-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação sublime o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor. Espero, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que as nossas palavras simples, que as nossas palavras pequenas, que o nosso desejo, que nos amemos, possa ter servido de alguma forma para vocês.
Que Jesus nos abençoe. Que Ele continue sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Que assim seja. Muita paz.